abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 12. Amém, irmãos? Todos encontraram? Vamos fazer a leitura. Naqueles dias, veio João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, dizendo: a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. E esse João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e o seu alimento era lacustas e mel silvestre. Então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Mas ele, vendo muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos a Abraão por nosso pai. Pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, pois toda árvore que não produzindo fruto bom é cortada e lançada no fogo. Eu realmente vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujos calçados não sou digno de carregar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja joeira está em sua mão. Ele limpará minuciosamente a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Amém, irmãos? Vamos dobrar a nossa cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, estamos aqui esta manhã diante de Ti, Senhor, para aprendermos mais a Tua palavra. Deus, edifica a Tua igreja, Senhor. Fala conosco. Pai, eu me humilho na Tua presença essa manhã. Eu me dobro diante da Tua grandeza, diante da Tua majestade. Deus, o Senhor sabe que eu não sou capaz, Senhor, de nada, que eu não sei fazer nada sem Ti, Senhor. Deus, eu estou aqui diante desses amados irmãos da Tua igreja que o Senhor tanto ama. Deus, em Tua misericórdia, Senhor, usa a minha vida para falar aos Teus irmãos, para falar aos Teus filhos, para falar a mim mesmo, Senhor. Ó, Deus, nós precisamos do Senhor esta manhã, Senhor. Porque se o Senhor não estiver aqui, Senhor, se o Senhor não for conosco neste momento, ó, Senhor, eu não serei capaz de nada, nada será transmitido aos Teus filhos, Senhor. Ó, Deus, eu careço da Tua graça, Senhor. Eu careço da Tua misericórdia, Senhor. Eu careço da Tua ajuda neste momento, Senhor. Ó, Deus, nos ajuda, Pai. Sê conosco, Pai. Receba a glória para Si neste momento, Pai. Que eu suma, Senhor, que a Tua palavra seja transmitida com fidelidade. Que o Teu Espírito me ajude neste momento, Senhor. Aleluia. Me dando força, me dando discernimento nas palavras certas a usar, Pai, para com a Tua igreja, para com a Tua noiva, para com o Teu povo escolhido, Senhor. Ó Deus, sê conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, irmãos, o tema da mensagem que nós vamos estar compartilhando com os irmãos hoje se chama A Necessidade do Genuíno Arrependimento. Aleluia. Só que antes de nós entrarmos no texto propriamente dito de Mateus, capítulo 3, que nós acabamos de ler, tem algumas coisas introdutórias que nós precisamos entender para que a gente tenha um pleno entendimento, um entendimento mais claro do texto, para que a gente seja fiel à Escritura, né? Para que a gente não entenda da Escritura aquilo que a gente quer, mas de fato que a Escritura quer nos passar, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender é que o livro de Mateus é um evangelho sinótico, né? Pode ser muito diferente para os irmãos o que significa a palavra sinótico, né? A palavra sinótico, o significado dela no grego vem de ver conjuntamente, né? Ou seja, eu vou usar uma figura de linguagem aqui para a gente compreender bem isso.
vamos supor que 3 homens se submeteram a subir a um monte, né, um monte muito alto, e eles falaram, a gente vai subir neste monte, porém um subiu pela esquerda, o outro subiu pelo centro do monte, e o outro subiu pelo lado direito do monte, né? E ambos os 3 conseguiram, né, realizar a expedição, eles chegaram no cume do monte, e quando eles desceram, eles foram entrevistados, né? E cada um deles contou o seu ponto de vista acerca daquele monte, né, aquilo que eles tinham enxergado na subida do monte. Porém, cada um enxergou de uma maneira. Da mesma forma, são os evangelhos, né? Ou seja, Deus, a gente sabe que o evangelho é de Cristo, né? Foi o próprio Cristo que nos trouxe essa palavra, né? Uma mensagem de reconciliação. Só que Deus, ele usou homens para transmitir esse conhecimento, né, pastor? Ou seja, e Deus, né, na sua soberania, né, para transmitir a sua mensagem, ele não anulou a característica e a personalidade de cada um desses homens, né? Ou seja, a gente vê que o livro de Mateus, o foco principal de Mateus era falar com os judeus, né? Porque Mateus era um judeu. Né? A gente vê que Marcos, o foco principal de Marcos foi falar com os romanos. E a gente vê que Lucas, o foco principal de Lucas foi falar com os gregos, né? Mateus, ele vem nos apresentar Jesus como rei. Marcos vem nos apresentar Jesus como o servo de Deus. E Lucas vem nos apresentar Jesus como o homem perfeito, né? E por que Mateus veio falar com os judeus, propriamente dito? Por que a centralidade, o primeiro público a ser alcançado pelo evangelho de Mateus era o povo judeu? Porque o próprio Mateus era um judeu. E nós vamos ver isso no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 9. E nós vamos ler também no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27. Mateus, capítulo 9, versículo 9 vai dizer: passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. E também no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27, a gente vai ler: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Ou seja, Mateus, ele era um cobrador de impostos, como nós aprendemos com o pastor Antônio nesses dias. Um cobrador de impostos naquela época era uma pessoa hostilizada, era uma pessoa rejeitada pelo seu povo, porque trabalhava a serviço de Roma para coletar um imposto, né, do povo judeu. E eles eram odiados porque, além de coletar um imposto, eles cobravam a mais para se enriquecer acima daquilo, né? Então, irmãos, o que eu acredito, né, o que eu tenho para mim é uma conjectura, a gente não tem isso na Escritura. Mas eu acredito que aquela parábola, e também muitos intérpretes também acreditam assim, então eu acredito que aquela parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano, Jesus, na verdade, ali ele estava se referindo a Mateus. Pode ser que seja isso, né? Ou seja, Mateus, com certeza, ele trabalhava naquilo para ter o sustento da família, né, para sustentar a sua esposa. Só que eu acredito que Mateus não era feliz com aquilo, né, de ser rejeitado pelo seu povo, né? Então, quando aquele publicano bate no peito, né, e em sinal de arrependimento, e olha para os céus e pede para Deus tenha misericórdia, eu acredito também que Mateus tinha esse sentimento dentro de si, né? E Jesus, enxergando aquilo, Jesus o chama, né? Jesus dá a oportunidade a ele do arrependimento. E Mateus, quando recebe tão grande misericórdia, porque era uma pessoa hostilizada, uma pessoa desprezada pelo povo judeu, aquilo enche o coração de Mateus para transmitir essa mensagem também aos seus irmãos, né? Porque Mateus foi um apóstolo, né? Ele andou com Cristo, ele aprendeu de Cristo, ele viu os milagres, ele foi uma testemunha ocular de Cristo. Então a gente vê que Mateus escreveu para os judeus para convencê-los de que Jesus era o rei aguardado, né? Ou seja, Mateus, a gente vê ali em todo o livro, Mateus cita mais de 60 vezes, né, o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento era a escritura que era de conhecimento do povo judeu. O povo judeu estava familiarizado com aquilo, né? Era a cultura deles, eles aprendiam aquilo desde criança, né? Então, quando Mateus cita o Antigo Testamento mais de 60 vezes em seu evangelho, né, em coisas que se cumpriram na vida de Cristo, ele estava querendo dizer, aquele Jesus que vocês crucificaram, de fato era o rei aguardado, né? Então, a gente tem que entender tudo isso, irmãos. A gente tem que entender todo o contexto, né, do texto para que a gente entenda o que o texto de fato quer nos passar.
e para que a gente não faça uma exegese, né? Colocar o nosso pensamento sobre o texto. E do capítulo 1 ao 4 do livro de Mateus, vai tratar do nascimento e preparação do rei, né? E Mateus cita o cumprimento de várias profecias acerca de Jesus, ou seja, 60 profecias. Ou seja, no capítulo 1 e 2, nós vemos o quê? Nós vemos ali Jesus nascer, né? Aliás, o anjo vem a Maria, dá a ela, né, o entendimento de que ela vai ser a genitora, né, do Salvador que haveria de vir. Né? E isso traz uma confusão à cabeça de José. José não entende aquilo, porque, né, pensou que quando Maria foi para a casa de Isabel, ela ali possivelmente tinha adulterado, e quando volta, já volta com mudanças no seu corpo, aparentemente, né, ali, porque já fazia 3 meses, né, que ela havia sido... que o Filho de Deus havia sido gerado no ventre dela, né, pelo Espírito Santo. Então José, ele sente ali, né, uma desconfiança acerca de Maria, né? O anjo vem a José, confirma no coração dele que de fato aquele ali é o Filho de Deus, né? E Deus aconselha José que fuja para o Egito, porque o rei Herodes, né, estava tentando matar o menino ali através dos reis magos. Ele pede para os reis magos acharem a criança, né, e depois voltarem a ele para que ele também adore, mas a real intenção dele, na verdade, era de matar o menino, né? Então José está com Jesus no Egito. Deus chega a José e fala: volta a Israel, né? Porque os que tentavam matar o menino já morreram. José retorna a Israel, só que quando ele chega lá, ele vê que Arquelau reinava, que era o filho de Herodes, né? Tão mau quanto o pai. O que ele faz? Ele vai para as regiões da Galileia, porque ali era um monarca mais equilibrado, né? Ele evitava os conflitos. Então Jesus se estabelece ali em Nazaré com Maria, né? E com José, né, se estabelece em Nazaré com Maria e com Jesus, seu filho. E uma coisa muito importante, irmãos, que a gente não pode deixar passar, aqui um grande ensinamento, desde já, aqui, porque talvez com uma leitura muito rápida, a gente não perceba, né? Mas com muita oração e com estudo aprofundado, Deus pode nos mostrar as coisas, né? E aqui no final do capítulo 2, no versículo 23, vai dizer assim: ele veio e habitou em uma cidade chamada Nazaré, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Quando José habitou em Nazaré, Jesus ainda era um menino. Jesus ainda era um bebê. E a gente tem um salto aqui do capítulo 2 para o capítulo 3 de 30 anos. Né? Ou seja, houve um salto no tempo. Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. Ou seja, do capítulo 2 para o capítulo 3, houve um salto de 30 anos. E a Bíblia ela não vai nos falar muita coisa acerca da adolescência, da infância de Jesus. Né? Vai citar algumas coisas, que Jesus ele foi ao templo, né? E ali ensinava os mestres e etc. Só que uma coisa muito importante que a gente tem que entender, irmãos, é que quando a gente vê ali nas bodas de Caná da Galileia, a gente vê que o texto cita Jesus, cita Maria, só que o texto não cita José. Por quê? Provavelmente quando José se casou com Maria, José já era um homem de idade mais avançada que Maria. Então provavelmente ali naquele momento, José já estava morto, José já havia morrido. Né? Provavelmente, a gente não tem certeza, porque o texto não diz, mas provavelmente foi isso que aconteceu. Então, qual a grande lição que a gente tem? Que nesses 30 anos, Jesus foi posto no pouco para depois ser posto no muito. Ou seja, Jesus ele era o primogênito. Quando José provavelmente morreu, Jesus teve que assumir a responsabilidade do seu lar, né? Tanto que ele assume a oficina de carpintaria no lugar de seu pai, para prover o sustento da sua mãe, dos seus irmãos, né? Então, uma coisa que Deus tem a nos ensinar nessa manhã, a primeira coisa que Deus tem a nos passar, irmãos, é que para que Deus possa nos usar nas coisas grandes, é necessário que a gente se submeta às coisas pequenas que Deus tem na nossa vida. Amém. Né? Porque o que a palavra diz? Aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Porque fosses fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Então, Jesus, que era o verbo encarnado, como diz em João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? E esse verbo, ele se encarnou em forma humana, e ele se submeteu a coisas pequenas, né? Ao simples fato de ter que trabalhar, de calejar as mãos, de suar, de cansar, né? E Jesus, ele estava aprendendo a administrar a sua família, para que depois ele pudesse administrar a sua igreja. E a Bíblia diz, aquele que não pode cuidar do seu lar, como há de cuidar da igreja do Deus vivo? Né? Então Jesus ele teve que ser posto nas coisas pequenas, né? Para que depois Jesus fosse posto na grande missão que Deus havia estabelecido para a vida dele,
né, que era vir instituir a sua igreja, né, ensinar os seus apóstolos e levar a sua mensagem por todo mundo. Né? E onde nós vemos isso, que Jesus começou o ministério com 30 anos de idade? A gente vai ver em Lucas, capítulo 3, versículo 23, né, irmãos? Tudo que a gente afirmar, a gente tem que ter uma base bíblica para isso, né? Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Ou seja, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ou seja, houve um salto de tempo do capítulo 2 para o capítulo 3 de Mateus. Outra coisa que nós temos que nos atentar também aqui à guisa de introdução, irmãos, é que fazia 430 anos, que Deus não falava com o povo por meio de profetas. Muito semelhante com o que ocorreu a Israel no Egito, em Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Vai dizer assim, Êxodo 3, 7. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei quanto eles estão sofrendo. Ou seja, o povo de Israel estava da mesma forma como estava no Egito. Ou seja, o povo estava em rebelião contra Deus, o povo estava em pecado, né? E Deus, por conta dessa rebelião, por causa da idolatria do povo, por causa do pecado do povo, Deus cessou de falar com o povo por um tempo, né? Por cerca de 430 anos. Então, por isso, eu acredito que assim como o povo de Israel clamou, né, a Deus, diz que o clamor de Deus, né, no livro de Êxodo, diz que o clamor de Deus escutou o clamor do povo, o sofrimento do povo, e por isso Deus enviou o Salvador, o Moisés. Então aqui da mesma forma como o povo estava há muito tempo, né, clamando a Deus por misericórdia, para que Deus libertasse eles do jugo de Roma, porque o povo entendia que o Messias seria um líder político, alguém que libertaria eles do jugo de Roma, não alguém que salvaria eles dos seus pecados. Então Deus ouviu esse clamor e Deus enviou a salvação, né, por meio de Jesus Cristo. Então, a gente entendendo todo esse contexto, irmãos, agora a gente pode entrar aqui no texto propriamente dito, né? Vamos ler aqui o versículo 1 do capítulo 3. Naqueles dias, veio João Batista pregando no deserto. A primeira coisa que a gente tem que focar aqui é a expressão, naqueles dias, né? Naqueles dias, essa expressão sempre se referia ao cumprimento de um tempo profético. Ou seja, Deus havia profetizado por meio dos profetas do Antigo Testamento de que enviaria o Messias para libertar o povo, né? Ou seja, então quando o livro de João começa com essa expressão naqueles dias, se refere a um tempo profético de Deus, ao cumprimento de um tempo profético. E onde nós vamos ter certeza de que essa expressão se refere a isso? Nós temos vários exemplos nas Escrituras, mas eu separei 3 aqui para os irmãos verem, né? Um é no livro de Isaías, capítulo 10, versículo 20. Outro é no livro de Amós, capítulo 9, versículo 11. E outro é no livro de Sofonias, capítulo 1, versículo 15. Não precisa dos irmãos abrirem, tá, irmãos? Depois, quando essa mensagem for posta no YouTube, eu vou colocar as referências para os irmãos acompanharem tudo. Senão vai tomar muito tempo, né, pastor? A gente tem que abrir todos os textos, então já coloquei aqui no esboço para ficar mais fácil. Isaías capítulo 10, versículo 20 vai dizer: naquele dia, o remanescente de Israel, naquele dia, tá vendo, irmão? O remanescente de Israel, os sobreviventes da descendência de Jacó, já não confiarão naquele que os feriu. Antes confiarão no Senhor, no Santo de Israel, com toda a fidelidade. Ou seja, naqueles dias, né, estava profetizando acerca do Santo de Israel, que é o Messias, né? Amós 9:11. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado. Ou seja, mais uma vez a expressão naqueles dias. Sofonias 1:15. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Ou seja, eu separei algumas profecias aqui para que a gente pudesse ver que, de fato, esse texto ele começa tratando de um tempo profético que havia sido profetizado no Antigo Testamento, que estava se cumprindo ali, né? E uma coisa que testifica acerca desse tempo profético é a profecia acerca de João Batista, né? Primeiro,
a promessa do precursor do Messias havia se cumprido. Ou seja, Malaquias 4:5 vai dizer: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, aqui era um tempo profético que havia se cumprido. E para que o povo entendesse isso, o povo entendia que o profeta Elias havia de vir, né, antes do Messias. E Deus, como Ele é fiel com as suas escrituras, com a sua palavra, né, com a sua revelação, Ele cumpriu isso enviando o precursor, né, que a gente vê aqui no livro de Malaquias, um livro antes de começar o livro de Mateus, no Antigo Testamento. Então a gente vê que de fato é um tempo que se cumpriu. Né? E o que a gente pode aprender com isso aqui? Que Deus, Ele cumpre as suas promessas, amém, irmão? Amém. Se Ele cumpriu a promessa de enviar um Salvador à humanidade, né, a primeira vinda do Messias, Ele vai cumprir a sua promessa também na segunda vinda do Messias. Então a gente pode esperar com alegria, né? A gente pode descansar nas promessas do Senhor. E o próprio Jesus falou acerca disso. Mateus capítulo 17, do 10 ao 13, vai dizer, né, acerca de João Batista, né? Os discípulos lhe perguntaram: então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Ou seja, os mestres ensinavam o povo que antes do Messias chegar, era necessário que Elias viesse primeiro, né? Jesus respondeu: de fato Elias vem e restaurará todas as coisas. Aí é o que Jesus vai dizer no versículo 12. Mas eu lhes digo, Elias já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Ou seja, Jesus disse que o Elias que haveria de vir era o João Batista. O Elias que havia sido profetizado no texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, era o Elias que haveria de vir, né? Era o João Batista. Então a gente vê que de fato a promessa de Deus em todo o Antigo Testamento acerca do Messias se cumpriu, né? E qual a evidência a gente tem? A própria vinda de João Batista é uma evidência desse cumprimento. Então Deus, ele deixa isso claro na Escritura para que a gente confie que de fato Jesus é o Messias esperado. Né? Porque a gente vê muitos questionamentos, até mesmo pela parte dos judeus, né? De que Jesus de fato não é um Messias, etc. Mas a própria palavra, ela é fiel para revelar isso ao nosso coração. De que sim, Jesus, ele é o Messias e que toda a Escritura se cumpriu na vida de Cristo. Né? Jesus disse assim: eu não vim para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. Ou seja, cumprir ali na expressão mais próxima do grego, né, pastor, é completá-la. Ou seja, Jesus, ele completa a lei. Ele é o cumprimento. Tudo apontou para Cristo. Os sacrifícios no templo, todos os profetas, toda a palavra de Deus, né? A gente já vê ali em Gênesis 3,15, quando fala da semente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente, estava falando acerca de Jesus, né? As tipologias bíblicas, tudo a gente vê apontar para Cristo. E irmãos, a gente tem que estar embasado na Escritura, para que a gente não caia em erro, né? Porque tantos irmãos deixam a fé e se apegam ao judaísmo, né? Por conta de argumentos que eles usam. Por quê? Por não conhecer as Escrituras. Jesus diz: errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E um grande erro que tem sido propagado, principalmente aqui no Brasil, pelo kardecismo, é a questão da reencarnação. Né, pastor? E eu quero salientar isso aqui, porque é bom que a gente seja instruído na palavra de Deus. Né? E eles dizem que eles usam o texto bíblico para embasar a encarnação. O que eles dizem? Falam, ó, tá vendo? O Elias reencarnou em João Batista. Só que não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que João, ele veio na unção e no poder de Elias. Ele tinha um ministério paralelo com o ministério de Elias. Né? A gente vê em 1 Reis capítulo 18 que Elias chamava o povo ao arrependimento. O povo estava em rebeldia, o povo estava adorando Baal, estava seguindo os profetas de Baal. E Elias vem para quê? Para chamar o povo ao arrependimento, para mostrar que só o Senhor é Deus. A gente vê isso no episódio ali do Monte Carmelo, que Elias derrota os 450 profetas de Baal. Da mesma forma, João Batista, ele tinha um ministério parecido, né, paralelo com o ministério de Elias. Ele veio para confrontar o povo. Assim como Elias confrontou o rei, João Batista também confrontou o rei. Assim como Elias chamou o povo ao arrependimento, João Batista também chamou o povo ao arrependimento. E onde nós vamos ver que João veio na unção de Elias? No livro de Lucas, capítulo 1, versículos 13 ao 17. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, o pai de João Batista, né? Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho,
e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ou seja, o povo estava desviado de Deus, assim como naquela época de Elias também o povo estava afastado de Deus. Né? Versículo 17, ó. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Ou seja, a Bíblia ela é tão clara, irmãos, ela nos instrui, né? Ou seja, por que essas pessoas caem nesse erro? Né? Porque não tem conhecimento bíblico. Né? Jesus vai dizer, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Oséias vai dizer, o povo perece por falta de conhecimento. Então, irmãos, a gente tem que entender que a gente tem que meditar na palavra de Deus, a gente tem que buscar de Deus a revelação, né, para que a gente não seja enganado. E a própria Escritura vai dizer, ao homem está posto morrer uma vez, e após isso vem o juízo. Ou seja, não existe reencarnação, não existe karma, né? E quando eu estava lendo este versículo, isso me veio à cabeça, né? Ou seja, poxa, João é o Elias. Jesus se refere dessa forma, João é o Elias. Mas em que sentido João é o Elias? O que a Escritura tem a dizer sobre isso? Ele é Elias no sentido de que ele teve um ministério parecido, paralelo, ele teve uma unção parecida, né? Um chamado parecido com o de Elias, que é confrontar, que é chamar ao arrependimento, né? Vamos ler aqui o versículo 2, irmãos. Capítulo 3, versículo 2. E dizendo, arrependei-vos, porque o reino dos céus tem se aproximado. E dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Ou seja, João, ele era um arauto que proclamava uma mensagem. Mensagem no grego é querigma, significa mensagem. João era um arauto de uma mensagem. Só que essa mensagem de João, ela tinha aspectos, ela tinha uma coisa própria, né? E ela tinha dois aspectos. O primeiro aspecto é o arrependimento, e o segundo aspecto é a chegada do reino dos céus. Né? Nós vamos ver aqui, ó. E dizendo, arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Agora a gente vai entrar no que o texto realmente quer nos ensinar, irmãos, que é acerca da necessidade do genuíno arrependimento. João exortava ao povo que abandonasse seus pecados. E esse mesmo texto, numa tradução que eu gosto muito, que é a Bíblia Judaica Completa, vai dizer assim, abandonem seus pecados e voltem para Deus, porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, o que é o arrependimento? Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é peso na consciência. Porque nada disso leva a mudança de vida. Nada disso leva a uma transformação do viver do cristão. Né? Arrependimento é o abandono do pecado. É o abandono daquilo que desagrada a Deus. E Cristo também tinha como centro da sua mensagem o arrependimento. A gente vai ver isso em Marcos capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado, ou seja, o tempo profético, como a gente viu no versículo 1. Dizia ele, o reino dos céus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O que Cristo está dizendo aqui? Quando ele fala assim, o reino dos céus está próximo, não significa que o reino dos céus estava próximo de chegar, ou queria chegar logo à frente. O que Cristo está dizendo aqui, o reino dos céus está perto de vocês, é palpável, vocês podem alcançar isso. Só que para vocês alcançarem isso, é necessário uma coisa, é necessário que vocês se arrependam. É necessário que vocês abandonem os seus pecados. Né? E, irmãos, por que é necessário o genuíno arrependimento? Porque o arrependimento é a evidência de que de fato nós somos salvos. Né? O abandono do pecado é a evidência de que o Espírito Santo nos alcançou. Porque o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não significa que
pelo fato da gente deixar de fazer algumas coisas más aos olhos de Deus, nós vamos ser salvos. Não é isso que a Bíblia está ensinando, porque isso são obras. Ou seja, a gente vê o exemplo dos espíritas, né, que fazem caridade, né, dos budistas que deixam de fazer muitas coisas. Mas será que de fato eles são salvos? Porque a gente sabe que a fé, a salvação vem somente pela fé em Cristo. Né? Ou seja, então quando a gente deixa de pecar, não é para ser salvo, mas é porque já somos salvos. Né? Como é que a gente sabe que o irmão de fato é salvo? Quando ele não ama mais o pecado. Essa é a maior evidência. Não significa que a gente não vai falhar, que a gente não vai tropeçar, né? Que a gente não vai pecar às vezes, porque nós somos falhos. Né? A Bíblia diz que aquele que não tem pecado é mentiroso, faz de Deus mentiroso. Né? Ou seja, nós vamos falhar sim, nós temos muito que aprender, nós somos o corpo de Cristo, nós estamos sendo edificados sobre o fundamento, como nós vimos ali em 1 Coríntios 3. Só que o arrependimento é a evidência da fé. Quando a gente crê de fato, a gente vai abandonar, né, por meio do Espírito Santo, por meio da ajuda de Deus, a gente vai abandonar as coisas que não agradam a Deus. O segundo aspecto aqui do texto, aqui na parte B, ó, João vai dizer, porque o reino do céu tem se aproximado. Muita gente não compreende isso aqui. Eu também levei muito tempo para compreender isso. Né? Ou seja, Jesus falou, o reino dos céus está próximo, pode ser agarrado por vocês, pode ser alcançado por vocês. Né? Aí ele vai dizer, porque o reino do céu tem se aproximado. Ou seja, mas o que é o reino do céu de fato? O reino do céu, irmão, é um reinado de Cristo no nosso coração. Né? No presente momento, é um reino espiritual de Cristo, é o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. É claro que a Bíblia ensina sobre um milênio que haverá na terra, que Cristo vai reinar, né, com a sua igreja sobre as nações. Vai existir um reino literal na terra. Cristo ele vai reinar. Só que no momento, Cristo ele é o rei dos nossos corações. O nosso coração é o seu trono. Né? Então a gente tem que entender isso. E existem muitos textos na Escritura que vão tratar acerca do reino de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13, vai falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. E Romanos 4, 17. Vamos ler esses textos para que a gente consiga entender bem e guardar a palavra de Deus no nosso coração. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, quando Adão, que era o representante da humanidade, o primeiro cabeça, né? Quando ele caiu no jardim do Éden, que ele comeu do fruto, ele colocou toda a raça humana debaixo de um reino, debaixo de um jugo, né? Que é o reino das trevas, que é o reino de Satanás. Tanto que Jesus vai dizer, né? O mundo jaz no poder do maligno, ou seja, Satanás em certa parte, ele tem poder sobre este mundo, ele tem o seu reinado, ele tem o seu reino. Né? Então o que Cristo veio fazer? Ele veio nos transportar de um reino para o outro. Né? Por conta de nós não termos a salvação, por conta de Cristo ainda não ter, né, morrido na cruz do Calvário, né, para trazer a graça sobre as nossas vidas, o diabo ele tinha poder sobre as pessoas, por conta do pecado, ele tinha o poder de acusar, o poder de condenar. Né? Então Cristo ele veio para quê? A Bíblia vai dizer, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, ó. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Ou seja, o reino de Deus não consiste em simplesmente dizer que a gente é do reino de Cristo. Mas de que se refere esse poder que está dizendo nesse versículo? É um poder para viver uma nova vida, irmãos. Aleluia. Para viver uma vida transformada, uma vida de liberdade, assim como o pastor nos disse. Né? Liberdade não é libertinagem, né? Não é você fazer aquilo que você quer, mas liberdade é você ter poder no Espírito de Deus para andar em liberdade de fato, livre do pecado, livre do abandono, livre da ira de Deus. Né? Romanos capítulo 14, versículo 17 vai dizer, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por que o apóstolo Paulo falou que não é comida nem bebida? Porque ele está se tratando de coisas materiais, coisas físicas, né? Ou seja, às vezes a gente pensa, eu sou filho do que possui tudo, né? Só que muita gente interpreta esse texto de forma errônea, né? Quando a pessoa fala assim, a gente é filho do dono do ouro e da prata, né? A gente vai comer o melhor dessa terra. Esse texto se referia ao povo, uma promessa para o povo de Israel. Tinha um contexto, né? Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Que
não é para a gente ter o entendimento de que a gente vai ter as melhores coisas neste mundo, nesta terra. Né? Porque, como é ensinado em muitas igrejas, porque eu sou filho do rei, eu vou ter tudo do bom e do melhor. Não é assim, irmãos. Jesus ele foi bem claro com a gente, né? No mundo vocês terão dores e aflições, mas tem de bom ânimo. 2 Timóteo capítulo 3 vai dizer, aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Ou seja, aí ele fala, se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. O discípulo não é maior do que o seu Senhor. Ou seja, nós somos um com Cristo. Né? A Bíblia vai ensinar que nós nascemos com Cristo na morte do batismo. Ou seja, quando Cristo desceu na água, nós morremos com Ele. Quando Cristo ressurgiu, nós ressuscitamos com Ele. Ou seja, nós somos um com Cristo. Então, se Cristo foi hostilizado, foi perseguido, foi maltratado, nós também seremos, irmãos. Então o reino dos céus não consiste nisso. O reino dos céus consiste no contentamento no Espírito. É saber que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Aleluia. De que um dia nós reinaremos sobre essa terra com Cristo. Glória a Deus. Né? E vai dizer aqui, ó, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A Bíblia diz, aquele que tem o que comer e o que beber, nisso esteja contente. Né? A Bíblia vai dizer que os apóstolos se sentiram alegres e privilegiados pelo fato de serem perseguidos por Cristo. Filipenses 1,29 vai dizer, a vós foi concedido não somente o crerdes em Cristo, mas também o serdes, né? Mas também o padecerdes por Cristo. Então, nada disso vai influenciar na nossa vida, irmãos, quando a gente não tem comida, quando a gente não tem riqueza. Por quê? Porque nós temos o reino de Cristo no nosso coração, nós temos o senhorio de Cristo no nosso coração. Isso é suficiente para a gente, isso basta. Aleluia. Né? A gente não precisa de mais nada exteriormente, né? A gente não precisa do carro do ano, a gente não precisa da TV de 50 polegadas, a gente não precisa da formação acadêmica, se bem que tudo isso é importante, sim, mas a gente não deve buscar essas coisas de todo o nosso coração. Mas o que a Bíblia diz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas o que está falando ali no texto? O que comer, o que beber e o que vestir, é isso que Jesus está falando no contexto. E todas estas coisas vos serão acrescentadas, e não todas as demais coisas, como ensinam, né? Que Deus vai acrescentar a TV de 42 polegadas, o carro do ano, não é isso, irmãos. Entende? Então a gente tem que entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus é um reinado espiritual, é uma riqueza espiritual, não é isso que o apóstolo Paulo fala, né? Ou seja, pobres, mas enriquecendo a muitos. Ou seja, pobres à vista do muito, mas ricos espiritualmente. Né? Quantas pessoas a gente vê milionários, cheios do dinheiro, irmão, mas são miseráveis, né? Não tem felicidade, não tem contentamento no Espírito Santo. Né? Vamos ler agora o versículo 3 e 4, para a gente continuar o raciocínio do texto aqui. Ó. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, dizendo, a voz de um clamando no deserto, preparai o caminho do Senhor, fazei planos seus caminhos. E esse João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. E o seu alimento era lacustas e mel silvestre. João veio para preparar o povo para receber a salvação por meio de Cristo, denunciando seus pecados. Ninguém pode se arrepender sem entender que é miserável diante de Deus. Ou seja, uma grande deficiência na igreja brasileira hoje, irmãos, é que não é mais pregado sobre o arrependimento, sobre o abandono de pecados. E o que nós vemos como resultado disso? Cristãos não transformados, cristãos carnais, né? Porque muitos pastores hoje têm usado métodos carnais para atrair pessoas carnais. Ou seja, não é exposto mais o evangelho de Cristo que leva à transformação de vida, que leva ao arrependimento, mas é exposto o evangelho do oba-oba, o evangelho da prosperidade, né? O evangelho da felicidade, o humanismo, a autopreservação do homem, né? O antropocentrismo, que o homem é o centro, né? Ou seja, ninguém pode se arrepender verdadeiramente se não for confrontado, irmãos. Se Deus não mostrar para aquela pessoa quem ela é de fato. Eu me converti numa igreja que não pregava o evangelho genuíno de Deus, pela graça de Deus eu me converti lá. E quando eu me converti, eu pensava muito acerca de mim mesmo. Né? Eu pensava que Deus havia me chamado porque eu era bonzinho, porque eu tinha um coração bom. Né? Muitos pensam isso, porque eu sou filho de Deus, Ele me chamou porque, né, Ele viu algo de bom em mim. Mesmo que Tito, capítulo 3, vai dizer que não foi pelas nossas obras, não tem nada, né, em nós que fez com que Deus nos escolhesse, né, mas simplesmente a sua graça. Mas por que isso? Porque eu não havia ainda sido exposto ao evangelho genuíno de Cristo.
Né? E quando eu comecei a estudar a palavra de Deus e fui vivendo com Cristo, Ele foi me mostrando de fato quem eu realmente era. E eu posso dizer aos irmãos que eu nasci de novo alguns meses atrás. Quando Deus me mostrou quanto eu sou miserável, quanto eu sou feio diante dEle, né? Como o pecado que ainda habita no nosso coração, né? É uma coisa horrenda aos olhos de Deus. Então Ele tem que descortinar os nossos olhos para nós mesmos. Deus não nos escolheu, irmãos, pelo fato da gente ter algo de bom, ou porque a gente tinha um valor. Não, não é isso. Deus nos escolheu simplesmente por pura graça, porque Ele escolheu amar, por conta do beneplácito da sua vontade. Ele olhou para mim, para o pastor Antônio, para o meu tio Manuel, e Ele falou: eu vou escolher te amar mesmo que você não mereça, porque é isso que significa graça. Aleluia. É favor imerecido. Glória a Deus. Entende? Então, por que não há transformação na igreja brasileira? Hoje nós temos 50 milhões de cristãos no Brasil. Mas por que não há transformação nessa nação? Porque são cristãos carnais. Né? Cristãos que não se arrependeram genuinamente. Por isso que Deus me deu essa mensagem. A necessidade do genuíno arrependimento. Irmãos, hoje nós estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas. Deus pode fazer um rebuliço nessa cidade através da nossa vida, irmãos. Se de fato nós nos arrependermos, Deus pode virar essa cidade de cabeça para baixo. Irmãos. Deus pode transformar a cidade de Colombo, né, a cidade de Curitiba. Deus pode transformar esse país por meio das nossas vidas. Né, mas para isso a gente tem que enxergar quem nós somos e depender somente de Deus, por meio da palavra. Né, porque Jesus disse: sem mim vocês nada podem fazer. Aleluia. A Bíblia vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É verdade. Ou seja, o que acontece? Hoje as pessoas estão se libertando a si mesmas. Estão se auto-justificando diante de Deus, né? Se acham coisa demais diante de Deus. Mas aí o que Cristo tem que fazer? Ele tem que mostrar a sua santidade para que a gente enxergue a nossa pobreza. É verdade. Né? Ou seja, quando Cristo nos liberta, de fato nós somos livres para viver em liberdade, né? Para não viver em pecado, para não viver em transgressão diante da lei de Deus e para viver uma vida cristã de fato transformada, que transforma a vida das pessoas também. Né? E o próprio Jesus também falou isso acerca de João Batista, né? Em Lucas capítulo 1, versículo 17. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Ou seja, o povo de Deus estava afastado e João ele vem batizando. Né? Isso pode soar estranho, porque o povo de Israel eles não tinham o costume de batizar o próprio povo deles. Eles não batizavam a si mesmos, eles batizavam quem? Os estrangeiros que aderiam ao judaísmo. Né? Por quê? Porque eles entendiam que aquele povo era um povo impuro, né? E para eles receberem, eles tinham que fazer aquele ritual que era o batismo, né? Ritual de purificação. Então o que Deus estava mostrando para o povo de Israel? Quando João pede para que o povo se batize, chama o povo a arrependimento e batiza o povo. João está falando: vocês são tão pecadores quanto os gentios, porque vocês abandonaram o reino de Deus, né? E no livro de Lucas, é que eu não separei o texto e também não vou ler para não tomar muito tempo, João começa a mostrar o erro do povo. João fala: vocês romanos, soldados, não acusem falsamente. Vocês, os publicanos, não peguem mais dinheiro do que é devido. Vocês, quem tiver 2 túnicas, reparta, né? Ou seja, João, o povo vem, o que a gente precisa fazer? Ele fala: abandone isso, abandone isso. Ou seja, ele está mostrando para o povo quem o povo é de fato, para que o povo reconheça que é pecador e precisa de um salvador. É isso que a lei de Deus fala. A Bíblia fala acerca da lei de Deus. A Bíblia fala que a lei de Deus é um aio que nos levou a Cristo. Um aio era alguém que levava as criancinhas para a escola, naquele tempo que conduzia as criancinhas. Ou seja, a lei de Deus veio para quê? Para revelar o nosso pecado. Porque quando a gente olha para os 10 mandamentos, assim como foi também ensinado pelo pastor Antônio aqui, muito bem ensinado, para a glória de Deus, a gente vê que a gente não pode cumprir aquilo, irmãos, por nós mesmos. Né? Eu sou bom, porque Deus me escolheu e eu sou bom, eu vou obedecer. Não é assim, irmãos. Né? Qual que é o intuito daquela lei? É nos mostrar de fato que nós somos. E quando a gente tenta fazer aquilo ali com a nossa própria força, a gente quebra a cara, a gente vê que a gente não consegue, o que isso leva? Leva a nos render a Cristo, a clamar por misericórdia. É verdade. Né? Então era isso que João Batista estava fazendo aqui. João Batista só estava mostrando o pecado do povo, denunciando o pecado do povo, para que o povo visse a si mesmo como pecadores, porque eles entendiam que pelo fato deles serem descendência de Abraão, eles tinham o favor de Deus. Né? Isso é um grande ensino para a gente, ou seja, só simplesmente pelo fato de a gente fazer parte da igreja bíblica cristã, não quer dizer que a gente é salvo.
Não quer dizer que a gente faz a vontade de Deus de fato. Porque placa de igreja não salva ninguém, irmãos. É verdade. Né? O fato da gente ter um pai piedoso, um homem de Deus, não salva ninguém. Né? A gente vê na própria Escritura reis que foram piedosos e seus filhos foram perversos. Né? Então a gente não pode estar apoiado nessas coisas. Né? Aí vai dizer aqui, ó, João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, uma igreja que não prega contra o pecado é uma evidência de que de fato o Espírito Santo não habita naquele lugar. Uma igreja que não prega sobre o arrependimento, o Espírito Santo não está habitando e não está agindo através, né, do líder daquela igreja, né, das pessoas que ali pregam. Por quê? Porque não é aquilo que o Espírito Santo veio fazer. O Espírito Santo não veio oferecer riqueza para ninguém, né? Ou seja, quem ofereceu riqueza em troca de benefício foi o diabo para Jesus no deserto. Ou seja, quem oferece riqueza e benefício é o diabo, não é Deus. Né? Deus, quando Jesus fala assim, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, vida ali é no sentido de vida espiritual, no original grego, uma satisfação interior. Né, irmãos? Então vamos tirar os nossos olhos dessas coisas, né? Vamos buscar obedecer a palavra de Deus. A gente vê também uma característica em João de que ele se vestia como Elias. Ou seja, além dele ter a mesma mensagem de Elias, o mesmo espírito de Elias, ele também se vestia. E nós vamos ver isso onde 2 Reis 1:8, que se refere a Elias, vai dizer: eles responderam, Elias vestia as roupas de pelos, assim como João, e usava o cinto de couro, assim como João também. O rei concluiu, era Elias o tesbita, ou seja, ele era conhecido pelo fato de que ele se vestia, da forma como ele se vestia, né? Era uma coisa muito singular, um homem que também vivia afastado, né? Tudo, Deus teve que tratar com ele no deserto, assim como Deus fez com João Batista, tratou com ele no deserto. Então a gente vê um paralelismo incrível ali do ministério de Elias com o ministério de João Batista. Vamos ler agora o versículos 5 e 6. Então vinham a ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. E eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. Aleluia. Ou seja, vai dizendo, o versículo 5 vai nos mostrar o quê? Então vinha ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a região ao redor do Jordão. Né? O povo reconheceu que Deus tinha voltado a falar. Deus estava com 130 anos sem falar com o povo, então quando o povo viu aqueles acontecimentos, a mensagem do João Batista, quando o povo olhou para ele, o povo reconheceu, o povo, opa, Deus voltou a falar novamente conosco. Né? Então o povo era tão sedento de Deus, né, que quando o povo reconheceu que Deus havia falado, toda a região foi para lá. E a gente sabe que aqui é uma hipérbole, é um exagero, né, que o autor aqui usou no texto, porque não foi todo habitante, né, foi uma grande quantidade. Né, ouvir aquilo que João de fato tinha a dizer. Versículo 6 vai nos mostrar que era necessária uma profissão pública e abandono do pecado. Ou seja, o povo ele confessava publicamente. Hoje não é nosso costume fazer isso, né? Até porque vai envergonhar alguns irmãos, né? A gente não tem esse costume. Mas o que Deus está mostrando? Que é necessário que a gente confesse os nossos pecados. Que a gente se arrependa de fato, né, daquilo que nós temos feito que tem desagradado a Deus. E nós vamos ver isso em Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aleluia. Ou seja, não é simplesmente o fato de confessar também, irmãos, mas é o fato de abandonar o pecado. Né? Ou seja, Deus ele quer que a gente deixe para trás aquilo que não o agrada, aquilo que não é bom aos seus olhos. Deus ele quer ver uma transformação radical, porque o que significa conversão? Conversão no original grego significa uma volta de 180 graus. Ou seja, você está indo em uma determinada direção, Deus te mostra o seu erro, Deus te mostra aquilo que você precisa fazer para agradá-lo. O que você vai fazer? Você vai dar uma volta ao contrário, você vai entrar na outra mão da pista. Você vai fazer tudo ao contrário daquilo que você estava fazendo. Ou seja, qual é a evidência de uma verdadeira salvação, um verdadeiro arrependimento? É uma transformação radical, irmãos. É uma transformação tão radical que a gente olha para a vida do irmão e a gente percebe aquilo. E nós vemos isso, tipo assim, nós vemos no mundo hoje, muitas igrejas que de fato não há transformação, principalmente nos jovens, né?
Romanos capítulo 12 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, né, que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis a este século, antes transformem-se pela renovação da vossa mente, para que possam compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não se conformar com este século não é a gente olhar e falar, não me conformo com isso aí que eu estou vendo, não é isso. É você não se amoldar, você não ser como o mundo. Ou seja, Paulo estava se dirigindo a cristãos. Ou seja, se você vê cristãos que se vestem como o mundo, se comportam como o mundo, falam como o mundo, pensam como o mundo, não há transformação na vida dessas pessoas. Não há arrependimento na vida dessas pessoas. Porque o Evangelho de Deus é radical, irmãos. O Evangelho de Deus transforma. A Bíblia diz que Deus quer santificar nosso espírito, alma e corpo. Aleluia. Ou seja, a transformação interior tem que ser evidente também na transformação exterior. Deus ele tem que ver uma mudança no nosso exterior. O que Jesus disse? Limpa a parte de dentro do copo, que a parte de fora também vai ficar limpa. Ou seja, a gente tem que compreender isso, irmãos. A gente tem que ser diferente. Deus chamou um povo para ser distinto. Quando Deus chamou o povo de Israel, Deus queria que o povo de Israel fosse um povo distinto, diferente. Que o povo de Israel fosse um povo sacerdotal sobre a terra. Assim Deus também nos fez sacerdotes diante dele. Deus quer que nós sejamos diferentes, nós sejamos distintos do mundo. A gente tem que vigiar com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. Até os nossos pensamentos a gente tem que vigiar. A gente não deve pensar como o mundo pensa. Ou seja, transforme-se pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, se o mundo entende que eu tenho que ter tudo, não, eu não preciso ter tudo. Eu tenho que conquistar. Não, eu não preciso, eu já conquistei. Aliás, Cristo já conquistou por mim na cruz do Calvário. Né? Eu preciso seguir a moda e a cultura mundana. Não, eu não preciso. Eu preciso do celular novo. Não, eu não preciso do celular novo. A gente tem que ser distinto no nosso pensar, no nosso falar, no nosso vestir. Então, irmãos, o fato do arrependimento, da mensagem de arrependimento, da mensagem de confrontação não estar sendo pregada, o fato do evangelho genuíno não estar sendo pregado, o que Cristo disse? Vocês estão sendo lavados por meio da palavra. Fostes lavados, né, por meio da palavra. Ou seja, se não é a palavra que está sendo pregada, não há transformação. Então por isso que nós vemos 50 milhões de cristãos no Brasil, mas carnais. Porque o que está sendo pregado não é o evangelho genuíno, não é a sã doutrina, mas é a teologia da prosperidade, a confissão positiva, né? Que você tem que ter, que você tem que ser para demonstrar alguma coisa para o mundo, mas o mundo não está interessado nisso, irmãos. O mundo não quer saber o que nós temos, o mundo quer saber o que nós somos. Né? O que transforma o mundo é a essência. O que Jesus disse? Vocês são sal da terra. O sal, ele é sal porque ele é sal na sua essência. Ele tem a sua particularidade de ser sal. E nós temos que ser sal porque nós temos que ser cristãos na nossa essência, no nosso viver, no nosso caráter. Qual que é a maior evidência de um cristão? São os frutos, né? Ou seja, pelas árvores conhecerei o fruto. Mas a gente vai abordar isso mais para frente, senão eu vou... mais do que eu queria ir aqui. Versículos 7 ao 9, vamos ler aqui. Mas ele, vendo muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? Dai, pois, frutos dignos de arrependimento, e não pensai em dizer dentro de vós mesmos: temos a Abraão por nosso pai. Pois eu vos digo que Deus pode destas pedras levantar filhos a Abraão. Só que eu quero focar aqui, irmãos, no versículo 8. Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. O que nós aprendemos aqui do versículo 7 ao 9? Não podemos confiar em nossa tradição, na piedade dos nossos pais, pois nada disso nos livrará da ira de Deus, se não nos arrependermos verdadeiramente. Ou seja, eles se jactavam pelo fato de eles serem descendência de Abraão, e dessa forma eles fugiam da ira de Deus, eles encontraram um abrigo debaixo disso. E muita gente pensa, porque eu sou da igreja bíblica cristã, eu estou bem, eu estou salvo. Né? E não é bem assim. Né? Não é, a gente tem que vigiar nisso. A gente tem que se debruçar sobre a Escritura e saber de fato aquilo que Deus quer que a gente faça. Né? E eu estava assistindo uma pregação muito abençoadora, foi uma bênção para a minha vida, do pastor Antônio, sobre o pacto de Deus com Abraão. E naquela mensagem ele cita o texto de João 6, né, pastor? João 6,
Jesus chega assim e fala, os discípulos chegam para Jesus e falam, Senhor, o que nós temos que fazer, né? Quais obras nós temos que fazer para agradar a Deus? É isso, né, pastor? Aí o autor ali responde, né? Olha, Jesus responde, né? Olha, a obra que você tem que fazer é essa, crer, né? Crede, né? Isso que diz o texto. Uma obra. Ou seja, eles perguntaram, quais as obras que nós temos que fazer? Mas Jesus disse, a obra é crer. E se a gente realmente creu, irmãos, isso vai trazer transformação interior, isso vai trazer transformação de vida. Ou seja, ele não está falando assim, para você ser salvo, você tem que fazer parte da igreja bíblica cristã. Para você ser salvo, você tem que alimentar os famintos. Para você ser salvo, você tem que visitar os presidiários. Ele não está dizendo isso, ele está fazendo, você tem que crer, a salvação é pela fé. Aleluia. Só que essa fé produz algo. Essa fé produz transformação, essa fé produz obras. E é isso que nós vamos ver aqui, ó. Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, os fariseus não eram salvos. Por quê? Porque a salvação não era evidenciada na vida deles. Eles maltratavam o povo. Eles tinham abandonado o povo que eles tinham que guiar e instruir na palavra de Deus. Por quê? Por causa do dinheiro, por causa das posições políticas. Né? Ou seja, eles tinham abandonado tudo aquilo que Deus tinha dado para eles fazerem. E eles se escondiam debaixo disso, porque Abraão, que tinha sido um homem piedoso e temente a Deus, era o seu pai. Ou seja, o que Deus está exigindo deles aqui? Que eles deem frutos, que eles se arrependam de fato. Dai, pois, frutos dignos de arrependimento. E o que são esses frutos na nossa vida, irmãos? A gente pagar nossas contas em dias, é a gente amar nossa esposa, nosso marido, é a gente amar o nosso irmão, é a gente se sujeitar a Deus. Né? Tem que ter essas evidências na nossa vida, a gente tem que ser sal e luz neste mundo. Então é necessário que a gente tenha esses frutos na nossa vida. E a gente não pode confiar na nossa tradição, a gente não pode confiar na piedade dos nossos pais. Né? No versículo 8, devemos comprovar que de fato somos salvos por meio dos frutos do Espírito em nosso viver. Né? Se nós somos salvos de fato, o Espírito Santo vai trabalhar, né, na transformação do nosso caráter, da nossa vida. Mateus 7, do 18 ao 20, vai dizer: não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Ou seja, é exatamente tudo que a gente está expondo aqui, né? Você conhece que alguém de fato é cristão pelo viver dele, pelos frutos, pelo caráter, né? Pelas suas palavras, porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, aquilo que a pessoa vive falando e proferindo revela muito do que está no interior daquela pessoa, né? Vamos ver aqui o versículo 10 agora. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, por toda árvore não produzindo bom fruto é cortada e lançada no fogo. A necessidade do genuíno arrependimento, necessitamos nos arrepender verdadeiramente para não sermos condenados eternamente. Não podemos permanecer infrutíferos na obra do Senhor. Ou seja, essa é a necessidade do genuíno arrependimento, irmãos. Porque sem a fé em Cristo nós estamos debaixo da ira de Deus. É isso que a Bíblia ensina. Por isso que Jesus vai dizer que o machado aqui está à raiz das árvores. Por isso que o texto vai dizer que o machado está à raiz das árvores. Pois toda árvore não produzindo bom fruto é cortada e lançada no fogo. Por quê? Porque aquela pessoa não é salva. Por isso que ela vai ser jogada no fogo. Então a gente tem que se examinar cuidadosamente essa manhã e ver se de fato a gente está na fé, irmãos. Se de fato a gente se arrependeu. A Bíblia diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Não endureçais os vossos corações, porque às vezes a gente está ouvindo uma mensagem dessa e a gente está, não é bem isso não, né? Não é bem desse jeito não. Né? A gente tem que se submeter à vontade de Deus, irmãos. A gente tem que se submeter à palavra de Deus. Então se Deus está pedindo para a gente se examinar, a gente tem que de fato se examinar e falar: será que eu mudei na minha forma de se vestir? Será que eu mudei da minha forma de falar, na minha forma de pensar, na minha forma de tratar o meu próximo? Será que eu sou um bom funcionário, eu sou pontual, né? Eu sou o melhor trabalhador da minha empresa? Porque a gente tem que brilhar como as estrelas que brilham no céu, a Bíblia diz. Né? Então a gente tem que se examinar de fato para ver se a gente foi transformado. Olha o que ele vai dizer Lucas capítulo 13, versículos 6 ao 9. Ó. Então contou... Lucas capítulo 13, versículo 6 ao 9. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum.
Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixará utilizar a terra? Você está ocupando espaço. Não está servindo para nada. Né? Respondeu o homem, Senhor, deixe-a por mais 1 ano. E eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Ou seja, Deus ele é misericordioso. Deus, o que ele faz? Ele espera o povo se arrepender. Sempre foi assim, né? O povo não se arrependia. O que ele fazia? Ele trazia juízo. Assim também é sobre a nossa vida. Né? Ele está dando um tempo, ele está dando oportunidade da gente se arrepender. Só que se a gente não se arrepender genuinamente, irmãos, ele vai trazer juízo sobre a nossa vida, ele vai nos cortar. Isso é muito sério. Né? Romanos capítulo 1 vai dizer que Deus entregou os homens às suas paixões. Ou seja, o maior juízo de Deus na vida de um crente é Deus entregar esse crente ao seu próprio pecado. Porque às vezes a pessoa não quer abandonar uma prática e Deus vê a obstinação do coração daquela pessoa e o que Deus faz? Em forma de juízo, ele entrega a pessoa a esse pecado. Ele entrega a pessoa aquilo. Isso é muito sério, irmãos. O Espírito Santo de Deus colocou isso no meu coração para compartilhar com os irmãos. Aleluia. Né? E também para a minha vida, porque Deus está falando conosco, não é só para os irmãos, é para nós. Amém. Eu também preciso examinar a minha vida e me colocar diante de Deus e falar, Senhor, me ajuda a vencer tal área, me ajuda a vencer tal área, eu preciso mudar nisso, naquilo, porque nós somos falhos, né, irmãos? E a misericórdia de Deus é mostrada, ou seja, o homem fala, Senhor, me dê mais 1 ano para me adubar, né? Eu acredito que aqui, Cristo, né, Senhor, me deixa trabalhar nele mais um pouco, Cristo, nosso intercessor, me deixa, né? E Deus, não, tudo bem, vou dar mais um tempo. Só que aí o ser humano continua naquela obstinação e o que acontece? A espada de Deus vem, irmãos. Deus não é Papai Noel, como as pessoas pensam. Deus não é um velhinho sentado no trono e que acha bonitinho tudo que ele vê. Não é isso. Entendeu? Deus é santo, 3 vezes santo. Né? Tire a sandália do seu pé, porque o lugar em que pisa é santo. Nós não podemos oferecer fogo estranho a Deus, estar na casa de Deus e de qualquer forma, vivendo de qualquer maneira, irmãos. Né? A gente tem que oferecer a Deus um sacrifício santo, que é a nossa vida. Então a gente tem que abandonar aquilo que Deus reprova, sem questionar, Senhor. O que significa? Por isso que a Bíblia diz, Jesus vai falar assim, ó, muitos me chamam Senhor, Senhor, mas não faz o que vos mando. Ou seja, Senhor, Senhor, mas de fato Jesus não é Senhor na vida dele, Jesus não tem um senhorio completo na vida dele. Né? É Senhor da palavra, mas quando Jesus fala, ó, faz isso aqui, não, até aí não dá não, Senhor, para aí eu não vou. Isso aqui eu não vou deixar não. A baladinha, a curtição, isso aqui, né? Essa roupa aqui eu gosto demais, não, Senhor, isso aqui não pode. Né? Irmãos, para que a gente não tenha um entendimento errado aqui, eu quero ler Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9. Para que os irmãos não interpretem mal o que eu estou falando, porque a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está transmitindo para a igreja de Cristo, porque é o povo de Deus, não é qualquer um, né, gente? Não são qualquer pessoa, é a noiva de Cristo. Se a gente faz mal para a noiva de Cristo, Deus ele vai nos castigar por conta disso. Né? Efésios 2, capítulo 8 e 9 vai dizer, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. Isto o quê? A graça e a fé não vem de vós, é Deus que nos dá isso. Né? Efésios capítulo 1, versículo 29, vai dizer, a vós foi concedido a graça de crerdes, não somente de crerdes, mas também de padecer. Ou seja, Deus ele nos vivifica, nos dá fé para que nós creamos nele. Né? Por meio da graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem de vós significa o quê? Que nada que você faça vai trazer salvação para você. Não é pela força do próprio braço, não é pelas obras. Né? Mas a nossa fé gera boas obras. Efésios 2,10 vai dizer, vocês são feitura dele, em Cristo Jesus, para andardes em boas obras. Ou seja, vocês são feitura, o texto ali traz o entendimento de um artesão. Alguém que fez com as próprias mãos. É Deus quem gerou a vida em nós, é Deus quem nos converteu. E eu disse, Senhor, converte-nos e seremos convertidos. Salva-nos e seremos salvos. Ou seja, todo o trabalhar é de Deus. Mas qual é a evidência que de fato nós fomos salvos? Se nós andamos em boas obras. Se nós temos uma transformação genuína. Então essa é a necessidade do arrependimento, irmãos. Tanto que no versículo 12 vai ter uma nova ameaça. Ou seja, o evangelho ele trabalha com ameaça também. Não, cuja joelha está em sua mão e limpará minuciosamente a sua eira. Ou seja, Jesus vai ter cuidado em separar as suas ovelhas dos bodes. Né? E colherá no celeiro o seu trigo, mas queimará
a palha no fogo inextinguível, ou seja, a palha que não presta para nada, que não, né, não tem expressão no reino de Deus, que não foi transformado. Ou seja, eu quero fechar essa mensagem, aplicar essa mensagem à nossa vida, né, que o tema central da mensagem é a necessidade do genuíno arrependimento. E qual que é a necessidade? A necessidade de não sermos condenados, irmãos. Porque se nós não nos apegarmos em Cristo, com todas as nossas forças, e não permitirmos que Cristo nos transforme de fato, nós seremos condenados, irmãos. Se a gente não tiver uma fé genuína em Cristo, nós seremos condenados. Então essa é a necessidade do genuíno arrependimento. Não o arrependimento superficial que nós temos visto aí fora. Né, jovens que, até o pastor citou um grupo aí, que eu não vou citar aqui, pastor, para não gerar problema. Mas a gente olha para aqueles jovens, né, mundanismo puro, irmãos. A gente viu aqui em Romanos 12 diz, não se conforme a este mundo, não seja igual ao mundo, mas a gente vê aquele jovem ali de calcinha apertada, brinquinho na orelha, mundanismo puro. Então a gente não vê uma transformação de fato do Espírito Santo naquilo ali. Entende? Então a gente tem que vigiar muito nisso. Né? E eu dou glórias a Deus pela Igreja Bíblica Cristã, o pastor Alan Capriles, pregar o arrependimento, ensinar o arrependimento. O pastor Antônio aqui, o pastor da nossa congregação, prega o arrependimento, ensina o arrependimento. Né? Eu li na proposta da Igreja Bíblica Cristã que o foco é a mensagem do arrependimento. Né? Que nós não aceitamos, né, na nossa igreja. Eu já falo assim porque eu amo, já amei essa igreja, eu já me sinto parte. Né? Então nós não aceitamos na nossa igreja o mundanismo, irmãos. Nós não vamos aceitar isso. Né? E nós temos que ser a diferença neste mundo. Então essa é a necessidade do genuíno arrependimento. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então que Deus possa trabalhar na nossa vida, nos chamar ao arrependimento todos os dias, nos transformar para a honra e glória do teu santo nome, que toda a honra e glória seja dada a Deus, que Deus seja exaltado, que Deus seja engrandecido. Irmãos, se coloque de pé, vamos fazer uma oração neste momento, irmãos. Aleluia, Jesus Cristo. Oh, nosso Deus, Senhor, Pai amado, nos ajude, Senhor. Nos dê graça, Pai. Nos transforme interiormente, uma obra que só o Senhor pode fazer. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito sopra onde quer, então só o Senhor pode, Pai. O vento sopra onde quer, então só o Senhor pode transformar genuinamente os nossos corações. É verdade. Só o Senhor pode quebrar o coração de pedra, Senhor. Deus, que a Igreja Bíblica Cristã de Curitiba possa ser uma igreja de cristãos genuínos, de cristãos transformados, de cristãos santos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, faz o Teu reino avançar por meio da nossa vida, nos transforma, Senhor, nos repreende, nos corrige, Senhor, porque o Senhor corrige a quem ama, e nós aceitamos a Tua palavra, Pai, porque a Bíblia diz que quando a semente cai na terra fértil, ela frutifica, Senhor. E eu oro para que todos os nossos corações esta manhã sejam terra fértil. Que nós possamos dar frutos para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Ó Deus, não permita que ninguém aqui endureça seu coração. Quebre os julgos. Não permita que Satanás venha depois e recolha a semente que foi plantada, Senhor. Ó Deus, eu dou glória a Ti, Senhor, pela oportunidade de fazer parte desta igreja, Senhor. Eu dou glória a Ti pela oportunidade de poder ter transmitido a Tua palavra à Tua igreja, Senhor. Eu não sou ninguém, eu não sou nada, Pai. Que toda honra e glória seja dada ao Senhor. Eu Te louvo, Senhor, por essa oportunidade, Pai, de ouvir a Tua palavra e de poder, Pai, depois praticá-la na minha vida, Senhor. Oh, Deus, me ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dá força, Senhor, para sermos verdadeiramente cristãos genuínos, Senhor. E que toda a honra e glória seja dada a Ti. Faz o Teu reino avançar, Senhor. Nos confirma a imagem do Teu Filho. Nos faz como Teu Filho, Senhor. E nos ajuda neste mundo caído e perverso, Senhor. E é em nome de Jesus que eu oro ao Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor.